Oi pessoas, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o professor Wellington e dou as boas-vindas a vocês à nossa proposta de discussão sobre a história da matemática para o ensino aqui do nosso curso de licenciatura em matemática do campus São Paulo do Instituto Federal. Hoje eu vou deixar para vocês aqui algumas considerações sobre a produção histórica dos conhecimentos geométricos, especificamente tratando do Euclides de Alexandria e da sua principal obra, Os Elementos. Com esse subsídio, eu convido vocês a acessarem o espaço Moodle da nossa disciplina, na página do Campus São Paulo, e participem das proposições dos debates que eu proponho lá, e também que vão subsidiar as nossas conversas no nosso próximo encontro síncrono virtual. Bem, vamos lá. Grande parte dos conhecimentos matemáticos que a gente possui atualmente já eram de alguma maneira conhecidos por algumas grandes civilizações antigas antes dos gregos. Os egípcios e os babilônios, por exemplo, conheciam e dominavam muitos dos conhecimentos geométricos e, portanto, matemáticos que nós conhecemos até hoje. No entanto, ao destacar esse fato, muitos historiadores e estudiosos da matemática tratam logo de colocar um mas na constatação para fazer incluir na mesma frase uma relativização da produção daqueles povos, advertindo que para eles o caráter pragmático de aplicação direta tinha predominância sobre o conhecimento em si e colocando essa característica no campo de uma anacrônica comparação que tende a cristalizar uma ideia de que outras matemáticas posteriores, como a dos gregos ou a nossa, seriam mais completas do que as dos egípcios, dos babilônios, de povos anteriores. Essa tradição branca, europeia, que de fato movimenta o conhecimento no contexto de uma produção humana coletiva e o deposita na conta de homens individuais, cidadãos brancos de grandes civilizações europeias, parece ter contribuído para um movimento que vai na contramão de uma socialização da produção do conhecimento matemático produzido pela humanidade e vai relacionar essa produção de conhecimento com mentes privilegiadas. No entanto, quando a gente trata de estudos históricos, a gente precisa sempre ter em mente que a gente não pode cometer esses anacronismos. Ou seja, nós temos sempre que ter o cuidado para não julgar com conhecimentos atuais coisas que aconteceram em outros tempos. O professor Bento de Jesus Caraça recorre ao historiador grego Heródoto, que narrou da seguinte forma em seu livro chamado Euterpe, a gênese do conhecimento geométrico. Diz Heródoto: disseram-me que este rei, Sesóstria, tinha repartido todo o Egito entre os egípcios, e que tinha dado a cada um uma porção igual e retangular de terra, com a obrigação de pagar por ano certo tributo, que se a porção de algum fosse diminuída pelo rio Nilo, ele fosse procurar o rei e lhe expusesse o que tinha acontecido à sua terra. Assim, o rei enviaria medidores ao local, que mediriam a terra a fim de saber de quanto ela estava diminuída e de só fazer pagar o tributo conforme lhe tivesse ficado de terra. Eu, o Heródoto no caso, creio que foi daí que nasceu a geometria e que depois passou aos gregos. Então Heródoto, como historiador, reconhece a produção do conhecimento que existia no Egito e que esse conhecimento, no entanto, tinha um caráter pragmático,
E os gregos, quando se apropriaram desse conhecimento, deram para ele uma outra vertente. Ele veio para satisfazer uma outra necessidade. Houve um movimento dessa necessidade. Mas, de fato, a própria palavra geometria tem uma origem grega. O termo geo significa terra e metria significa medir. Com isso, nós podemos compreender que a geometria, colocando aí muitas aspas do termo geometria, dos egípcios, não era menor, menos importante ou menos completa do que a dos gregos. Era simplesmente a geometria, mantendo aí as aspas, que satisfazia as necessidades e os interesses que eles possuíam naquela região e naquela cultura. Os gregos, ao contrário, movimentaram essas necessidades, esses interesses, para abranger o caráter filosófico do conhecimento. Ou seja, para eles, a aplicabilidade do conhecimento não era suficiente para satisfazer as suas necessidades. O amor ao conhecimento, um parênteses, no grego o termo filosofia é composto pelo philo, que é o amor, a amizade, a afeição, e o sophia, que é sabedoria. Então, esse amor ao conhecimento, essa necessidade de conhecer por conhecer, enfatizava uma necessidade que se distanciava da mera aplicabilidade e se aproximava de uma necessidade de compreensão e de convencimento sobre a própria ciência. Assim, perguntas como "para que serve?" poderiam fazer muito sentido em um contexto, mas não faziam sentido nenhum em outro. Um egípcio antigo provavelmente responderia essa pergunta com algo como "serve para pagar um imposto justo pela terra que eu uso." Já um grego voltaria o seu argumento para algo parecido com "serve porque é conhecimento." Essa perspectiva sobre a compreensão e o convencimento sobre a ciência em si, e não sobre o caráter pragmático dessa ciência, parece ter chegado aos nossos dias bastante impregnada no método hipotético dedutivo, inaugurado com bastante sucesso, de fato, na Grécia, de modo especial numa das principais obras que perduraram até os nossos dias. Estou falando de Os Elementos, escrito pelo grego de Alexandria Euclides por volta de 300 anos antes de Cristo. Mas quem foi esse Euclides? Seria uma pergunta um tanto difícil de responder com alguma exatidão. O professor Irineu Bicudo, em sua tradução de Os Elementos, apresenta os seguintes versos sobre esse que é considerado até hoje o pai da geometria. Diz o tempo a Euclides: nas muitas dobras que tenho, no meu manto de negro tecido, escondo para sempre dos pósteros a tua vida, as tuas dores, as tuas alegrias fugazes, o teu dia de cada dia. Escondo-te o semblante, o sorriso, a lágrima quente que escava profundos sulcos na face. Escondo também os amores, as tuas noites de insônia e a dura luta diária, rumo à verdade desnuda. Escondo tudo que foste de todos os que virão. Mas as muitas dobras que tenho no meu manto de negro tecido, por mais que eu faça e refaça, não bastam para esconder a obra que produziste. Proclamo, pois, em alto som, os elementos de Euclides sempre ternos brilharão. Bom, o professor Irineu está dizendo aí claramente que, apesar de o tempo ter conseguido esconder as características humanas da pessoa, não conseguiu esconder a obra do homem. E nós conhecemos hoje o homem, a pessoa, o ser humano, a partir da obra que ele deixou. Mas será que Euclides foi mesmo uma pessoa? Há alguns historiadores que acreditam que Euclides seria algo como um cargo, na verdade. Uma espécie de posição de liderança de um grupo de estudiosos. A pessoa que ocupasse a coordenação daquele grupo seria o Euclides. Mas a ideia mais aceita é a ideia de que Euclides foi mesmo uma pessoa, um homem. Foi assim que ele foi retratado, por exemplo, pelo pintor Rafael na obra Escola de Atenas. Se você verificar ali à direita de quem olha, aquele cidadão encurvado segurando um compasso enquanto escreve num quadrinho e outras pessoas olham, seria o Euclides. Só que, considerando a nossa perspectiva da história da matemática para a organização do ensino, para nós, neste momento, pouco importa se Euclides seria de fato um homem
ou uma posição ou um cargo dentro de um grupo. Nós vamos nos ater à tradição histórica que aceita que o Euclides era uma pessoa e vamos verificar como a gente pode identificar a maneira pela qual essa pessoa, este homem, foi constituindo a sua obra de modo a satisfazer as suas necessidades de compreender e convencer sobre a veracidade das coisas por meio da dedução, e também como essa ideia pode contribuir para nós, professores de matemática, para organizarmos a nossa prática docente. Também não há muita certeza sobre as razões que levaram Euclides a escrever os elementos. Há historiadores que o classificam como uma obra didática, com um sentido atual aí para o termo didática. Outros acreditam que os elementos teriam o propósito de compilar conhecimentos que estariam dispersos em outras obras ou tradições da época. Em termos práticos, nós podemos afirmar que os elementos cumpriram os dois papéis. Não só foi utilizado com muito sucesso com propósitos didáticos de aprendizagem de matemáticas, como também compilou em uma estrutura muito particular boa parte dos conhecimentos matemáticos que existiam na época. Esse compilado apresentou tamanho sucesso que foi tomado como referência para a organização de todo um campo do conhecimento. Esse campo, com certa justiça, ficou historicamente conhecido como geometria euclidiana. Isso que estamos chamando de sucesso se verifica no reconhecimento de que os elementos é a obra didática de novo no contexto atual, de maior longevidade no mundo. Afinal, já são cerca de 2.300 anos desde a provável publicação de sua primeira edição. E também na constatação de que os Elementos seria o segundo livro mais editado da história da humanidade, ficando atrás apenas da Bíblia. Em 2009, uma dessas edições foi lançada aqui em língua portuguesa, a partir da tradução do professor Irineu Bicudo, de quem eu extraí esse poeminha que eu li há pouco, e foi publicada pela editora da Unesp e vale muito a leitura. O método que o Euclides utiliza no livro e que o coloca em grande destaque é o que a gente poderia chamar de método axiomático. Em seu livro, Euclides adotou a distinção aristotélica entre postulado e axioma. Essa distinção já foi abandonada nos dias de hoje e os termos são tidos como sinônimos, mas na época remetia a uma ideia de que um postulado seria uma compreensão intuitiva sobre um conceito, uma ideia geométrica, e os axiomas seriam ideias mais gerais, às vezes decorrentes dos próprios postulados, mas que abrangeriam também todas as outras ciências. Basicamente, os Elementos é composto por 138 definições, 5 postulados e 5 axiomas, além de 465 proposições. Essas proposições são teoremas, que utilizam os postulados e as proposições e outros teoremas na sua comprovação, e também problemas de construção geométrica, em que o Euclides estabelece uma regra que é bastante peculiar. Para todas as construções, só é permitida a utilização de uma régua não graduada e de um compasso. Os Elementos eles são divididos em 13 capítulos. O Euclides chama esses capítulos de livros. E ao contrário do que muita gente pensa, não se trata apenas de geometria. Em Os Elementos, o Euclides apresenta sim resultados básicos de geometria plana, fala da geometria no retângulo, no círculo, trata de polígonos regulares e suas relações com o círculo, e fala da teoria das proporções de Eudoxo, de figuras semelhantes, e também trata de números em progressão geométrica e chega até um embrião do que viria a ser a demonstração do teorema fundamental da aritmética, que nós lembramos afirma que todos os números inteiros positivos maiores do que 1 podem ser decompostos num produto de números primos, e essa decomposição é única. No livro 9, o Euclides discorre sobre números pares e primos, e no 10º ele fala sobre segmentos de retas incomensuráveis que têm relação direta muito próxima daquela compreensão que a gente tem hoje sobre alguns números irracionais. Nos últimos volumes, o Euclides dedica-se à geometria espacial e o cálculo de retas e volumes, inclusive tratando dos sólidos platônicos. É importante destacar que os Elementos, como a gente conhece hoje, é resultado de muitas alterações ao longo dos séculos, devido a transcrições manuais, traduções e algumas introduções propositais até, como a de Theon de Alexandria, que, de acordo com Trudeau,
não estaria satisfeito com a versão transmitida por quase 700 anos até sua época e inseriu, com uma linguagem mais clara, passos às demonstrações, acrescentou demonstrações alternativas e inseriu alguns teoremas secundários totalmente novos. E a gente vai voltar a essa consideração das inserções e das mudanças em os elementos mais adiante. Bom, para a gente não ficar só nessa contação de histórias, vamos a um exemplo do método que Euclides utilizou nas suas demonstrações que visavam a compreensão e o convencimento e que foi um grande marco transitório na compreensão das ideias matemáticas e seu caráter hipotético dedutivo. Antes, no entanto, eu preciso destacar que eu vou utilizar o termo igual para as figuras nessa demonstração com um sentido muito próximo daquele que o Euclides utiliza. Ou seja, quando eu disser igual, eu vou estar falando de figuras que têm a mesma forma e a mesma área, tudo bem? E eu também vou burlar um pouco a determinação euclidiana de que só podem ser utilizados uma régua não graduada e um compasso. Eu vou usar o software, o GeoGebra, porque o nosso propósito aqui não é compreender a construção em si, mas sim as ideias relacionadas ao método que o Euclides utilizava, que é um grande ganho para a gente numa compreensão das necessidades que levam à produção do conhecimento geométrico que o Euclides apresenta, tudo bem? Então vamos lá. Bem, pessoas, vamos lá. Eu tenho aqui algumas definições que eu já consegui concluir a partir de outras observações e outros movimentos que eu já fiz. Então, eu já estou partindo do pressuposto com vocês que a gente sabe que um ponto é um desenho sem dimensão. Uma reta é o desenho com uma dimensão que tem todos os infinitos pontos colineares. Também vou combinar com vocês que retas paralelas são aquelas que se prolongam infinitamente, não possuem pontos em comum. Só lembrando que essas definições eu estou estabelecendo aqui com vocês para efeitos didáticos de a gente compreender a ideia que o Euclides apresentava no livro dele. Também estou definindo que por dois pontos quaisquer passa uma única reta, uma noção intuitiva. Eu tenho dois pontos e nesses dois pontos só vai passar uma reta. Por um ponto fora de uma reta passa uma única reta paralela a essa reta dada. Então eu tenho uma reta e vou colocar um ponto fora dela. Por este ponto que está fora dela só passa uma reta que é paralela àquela que eu já tinha. Dado um ponto e uma distância, fica definida uma única circunferência. Se eu colocar um ponto e determinar qual que vai ser uma distância desse ponto, eu tenho uma circunferência. Na verdade, essa distância aí a gente sabe que é o raio. Também vou combinar um acordo, eu já verifiquei isso em outra ocasião, que se dois lados correspondentes de dois triângulos são iguais e formam entre si um ângulo igual, então esses dois triângulos são iguais, que é o caso de congruência lado ângulo lado, que a gente também já sabe que é verdadeiro. Então está aqui determinado para a gente. Se duas retas paralelas são cortadas por uma terceira reta, os ângulos internos dos lados alternados são iguais. É a ideia que a gente já conhece de duas retas paralelas cortadas por uma transversal, que determinam que os ângulos alternos internos são iguais. Se duas retas paralelas são cortadas por uma terceira reta, o ângulo interno de um lado e o ângulo externo do mesmo lado são iguais. E por fim, se duas coisas são iguais e a cada uma delas soma-se ou retira-se uma coisa, a igualdade permanece. Então eu tenho A e um B, e o A é igual ao B. Se eu colocar alguma coisa no A e colocar a mesma coisa no B, o fato de que essas grandezas são iguais vai permanecer. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui está a minha área de desenho e eu vou construir aqui um ponto. Então tá aí um ponto, pronto. O ponto é um desenho sem dimensão, tá aqui. Nós vamos considerar, vamos admitir que isso aqui é um desenho sem dimensão. Como eu gostei da ideia de fazer ponto, eu vou fazer um outro ponto aqui, um B. Então tá aqui um outro ponto. Então eu tenho dois pontos e eu sei que por dois pontos quaisquer passa uma única reta. Bom, se por dois pontos quaisquer passa uma única reta, eu vou verificar qual reta é essa, que passa pelo ponto A e pelo ponto B. Agora, eu vou fazer um outro ponto fora da curva, fora da reta.
Esse ponto C passa fora dessa reta aqui. E eu sei que, dado um ponto fora de uma reta, passa uma única reta paralela a essa reta dada. Então, por esse ponto C, só tem uma reta que é paralela a essa daqui. Essas duas retas são retas paralelas. Eu vou omitir esse ponto e vou fazer um outro ponto sob essa reta. Esse ponto aqui, ele se movimenta livremente, mas só em cima da reta. Ele vai para qualquer lugar infinitamente, mas só em cima da reta. E eu vou determinar agora um tamanho, porque eu sei que, dado um ponto e uma distância, fica definida uma única circunferência. Então eu vou dizer aqui que eu quero este ponto e ele vai me perguntar qual é o tamanho que eu quero. Eu vou dizer que o tamanho que eu quero é o tamanho do segmento que vai do A até o B, ou seja, aquele mesmo segmento ali de baixo. Então ele me entregou agora uma circunferência que tem este centro e cuja distância, que é o raio, é sempre igual a este AB. Perceba que se eu diminuir esse AB, ele diminui lá o tamanho da minha circunferência. Eu vou indicar agora a intersecção de dois objetos, que é a intersecção desta reta com esta circunferência. Esse ponto aqui é a intersecção, é o ponto onde eles se encontram. E perceba que ele ficou pretinho aqui porque esse ponto E agora está fixo, ele sempre vai ficar ali, em cima da reta e da circunferência. Para continuar, eu vou omitir a minha circunferência aqui, então não quero que ela apareça. Perceba que se eu aproximar o A do B, o D se aproxima do E igual, porque essa distância aqui é a mesma, eu estabeleci isso. E se eu movimentar o D, ele se movimenta livremente sobre aquela reta. Eu vou repetir isso agora da mesma forma que do lado, um pouquinho mais para cá. Vou fazer aqui um ponto F, vou determinar aqui que esse ponto F agora é um centro e vou determinar também que o tamanho, a distância, é a do segmento que vai do A até o B. Tá aí, mesma coisa. Agora eu vou determinar aqui a intersecção, essa intersecção aqui, e vou também omitir a minha circunferência. Sumiu aqui, mesma coisa, o tamanho aqui continua, o tamanho aqui continua. Se eu aproximar aqui o A do B, tanto o D se aproxima do E, quanto o F se aproxima do G. E aí eu vou desenhar aqui dois polígonos. O primeiro polígono é o que vai do A para o D, para o E, para o B, volta para o A. Esse polígono aqui, ele é um paralelogramo. Como que eu sei que é um paralelogramo? D e E é paralelo a AB, porque desde o princípio a gente já determinou que as retas são paralelas. Como a distância do D até o E é a mesma distância do A até o B, então este EB e este DA também são paralelos, já que a distância entre eles aqui é a mesma. Vou desenhar aqui outro polígono, só que agora é A, F, G, B, A. Só por uma questão estética aqui, eu vou mudar aqui a cor dessa figura, desse outro paralelogramo, para algo como esse azul aqui, aproximadamente. Então eu tenho aqui dois paralelogramos e esses dois paralelogramos têm a mesma base AB. Eu posso movimentar livremente aqui esses pontos como eu quiser. Eu quero fazer coincidir o ponto E com o ponto F. E aí eu vou verificar algumas conclusões a que eu posso chegar agora a partir dessas informações. Este ângulo aqui, eu posso dizer que ele, somado a este outro aqui externo, formam 180 graus, eles são suplementares. Essa reta, ela é paralela a essa de baixo aqui já desde o princípio, e elas estão cortadas por uma transversal. Lembra que se duas retas são cortadas por uma terceira, os ângulos internos dos lados alternados são iguais, e isso já estava determinado desde o princípio. Então, aqui eu tenho um ângulo interno e aqui eu tenho um ângulo interno. Esse está do lado direito da reta transversal e esse está do lado esquerdo. Então, esses ângulos são iguais. O que me garante que este outro aqui, ele é suplementar, ou seja, ele tem 180 graus junto com esse daqui e ele é alterno interno em relação a esse. Agora eu vou mudar, eu olhei essas duas retas, olhei a reta de cima e olhei a reta de baixo, agora eu vou olhar a reta suporte deste lado aqui, que é o lado que vai do A até o D, e a reta suporte, que é essa daqui que vem do B até o E. Tudo bem, elas são paralelas, eu já mostrei que elas são paralelas.
Então, eu estou olhando agora em relação a essa transversal dessas duas retas paralelas. Eu tenho que este ângulo aqui é o ângulo externo de um lado e esse aqui é o ângulo interno do mesmo lado, porque a reta paralela é essa daqui. Uma está fora e a outra está dentro. E eu sei que se duas retas paralelas são cortadas por uma terceira reta, o ângulo interno de um lado e o externo do outro também são iguais. Então, este ângulo aqui vale 2 indicativos. Logo, esse daqui também vale um indicativo. Bom, em que isso me ajuda? Isso me ajuda em verificar aqui. Veja aqui esta figura aqui, ó, que vem aqui do A até o D, do D até o E, e que elas formam este ângulo aqui. Esse lado B1 até o E1, ele é igual a este. Como que eu sei que eles são iguais? Porque eles são lados do meu paralelogramo. Este lado E1 até o G1, ele é igual a este D1 até o E1. Isso foi dado desde o princípio, já que isso daqui sempre ficou igual à base porque era um paralelogramo. Então, este valor aqui é igual a este valor aqui. Este ângulo aqui é igual a este ângulo aqui, como eu já mostrei para vocês, um risquinho. Logo, este triângulo que está de azul, ele é igual a esse triângulo aqui que é rosa. Eu tenho aqui uma coisa igual a essa outra coisa. E a essas duas coisas eu vou somar, eu vou juntar esse outro triângulo aqui, que eu estou pintando aqui de preto. Este outro triângulo aqui não vai mudar o fato de que são iguais. Ó, se duas coisas são iguais, esse triângulo rosa é igual ao triângulo azul, e eu vou somar uma coisa com eles, então a igualdade vai permanecer. Ou seja, eu estou dizendo para vocês que esta figura azul que eu tinha a princípio é igual à figura rosa que eu tinha a princípio, no caso em que esses dois pontos aqui coincidem. Ah, mas e se não coincidir? Ah, se não coincidir, a gente vai ver o que acontece. Então vou mudar aqui para ele não coincidir. Eu sabia que este ângulo aqui, ele era suplementar a esse daqui. Olha só agora, esse ângulo aqui, ele é igual a esse daqui, ó. Como que eu sei que eles são iguais? Porque eles estão do mesmo lado das retas, dessa reta aqui, certo? Das retas paralelas aqui, ó. Só que um tá dentro e o outro tá fora. Então, duas retas cortadas por uma terceira, em que um ângulo tá interno de um lado e do mesmo lado tem um ângulo externo. Então, esses dois ângulos são iguais. Aí, eu vou verificar o seguinte. Eu sei que este segmento, o DE, tem o mesmo tamanho do FG. Como que eu sei que eles têm o mesmo tamanho? Porque eles têm o mesmo tamanho da base e foi eu que determinei isso, para poder ser paralelogramo. Então, neste DE e neste FG, eu vou somar aqui nos dois uma coisa em comum. Vou somar este espaço que está aqui do EF, que foi eu que determinei, podia ser qualquer um. Então eu estou pegando uma coisa que era igual a outra coisa e estou somando a essas duas coisas o mesmo. O que eu estou garantindo então? Estou garantindo que este segmento que vem do D até o F, ele é exatamente igual a este segmento que vem aqui do E até o G. O que eu sei também? O que eu consigo perceber? Eu consigo perceber que este lado AD, ele é do mesmo tamanho desse, porque são lados do meu paralelogramo. Este ângulo, que é igual a este ângulo. Logo, eu tenho aqui dois triângulos, vendo? Dois triângulos aqui, vai ser um triângulo. E o outro triângulo vai ser esse que eu vou pintar aqui de azul. Perceba que esses dois triângulos eles são iguais e eles têm um pedaço em comum aqui. Eu posso retirar esse pedaço em comum e vai manter a igualdade? Sim, porque eu sei que se duas coisas são iguais e eu retirar alguma coisa deles, a igualdade vai permanecer. Então eu posso pagar esse pedacinho aqui do meio e não vai fazer nenhuma diferença. Vai continuar igual. Então, aquele triângulo que eu tinha aqui, tira esse triângulo aqui do meio, ele continua igual. E esse pedaço aqui que é comum aos dois. Logo, eu chego à conclusão de que esses dois paralelogramos são sempre iguais. Tudo bem? Isso é uma coisa importante para a gente poder compreender o próximo passo que o Euclides deu. Então, de novo aqui, duas retas paralelas, uma reta que passa por A e por B, e uma reta paralela
que passa pelo C. Só que agora o Euclides determinou o seguinte, um triângulo aqui em cima. Então aqui, ó. Pois bem, e determinou um outro triângulo aqui, de modo que a base seja a mesma. E aí eu tenho dois triângulos. Eu posso dizer que esses dois triângulos são iguais? Bom, dizer só por dizer eu não posso, eu tenho que mostrar, eu tenho que convencer, porque eu quero compreender toda a ideia que está por trás disso e eu quero convencer vocês de que esses dois triângulos eles são iguais. Para isso eu posso usar tudo isso que eu já utilizei aqui e também posso usar aquilo que eu acabei de demonstrar para vocês. E é o que eu vou fazer. Então eu vou determinar aqui um outro ponto, só que não um ponto qualquer. Eu vou usar esse vértice aqui de centro e o raio vai ter a medida do segmento AB. Então, se eu movimentar aqui, como aquela hora, diminui ali o tamanho do raio. Só que agora o meu ponto de intersecção eu vou pegar aqui do outro lado, por uma questão didática. E agora eu vou omitir aqui a circunferência. Este segmento aqui é o mesmo. E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Pois bem, mesmas coisas eu fiz, determinei aqui um ponto F e um ponto G. Se eu ligar este ponto E, G, B, E, mudando aqui a cor, de propósito eu vou usar esse azul aqui, e aqui eu vou fazer um outro polígono que vem do A, F, D. Vejam aí as figuras que eu tenho aqui esse triângulo roxinho aqui e este outro triângulo que é o meu triângulo original, e aqui no azul eu tenho as mesmas coisas. Se eu conseguir mostrar que esses dois triângulos aqui e esses dois triângulos são iguais entre si, eu vou ter mostrado que os triângulos que estão entre duas retas paralelas a partir da mesma base, eles são iguais. E isso vai ser uma coisa muito importante para a gente. Vou verificar que este ângulo aqui é igual a este ângulo aqui. Como que eu sei? Porque eles são alternos internos e isso está determinado para a gente desde o começo. Como esses dois ângulos são iguais, eu vou chegar à conclusão aqui, ó, um ângulo de um lado dessas duas retas paralelas agora. Então, de um lado, do mesmo lado, só que um fora, externo, e o outro dentro, interno. Então, esse ângulo aqui também tem a mesma medida. Bom, eu posso dizer com certeza este lado, AB, ele é igual a este lado, DF. Isso eu posso dizer porque está definido desde o começo que era a mesma medida. O que mais que está definido? Que este lado BD, ele tem a mesma medida que esse porque isso aqui é um paralelogramo. O que mais que a gente verificou agora? Que este ângulo aqui é igual a este ângulo aqui. Logo eu tenho lado, ângulo, lado, igual a um lado, ângulo, lado. Logo esses dois triângulos são iguais. E se esses dois triângulos são iguais, eles formam aqui os paralelogramos, e eu já mostrei anteriormente que quando dois paralelogramos estão entre duas retas paralelas construídos sob a mesma base, eles são iguais. Logo, esses paralelogramos são iguais, e se desses paralelogramos que são iguais eu retirar este triângulo e este triângulo, eu vou ficar apenas com os dois triângulos originais. Esses dois triângulos, portanto, são iguais. Bom, em que isso vai ajudar a gente? Olha que interessante o que a gente pode construir, então, a partir dessa constatação. Então, vocês estão vendo aí na tela uma construção que eu fiz, que tem o triângulo A, B, C, e aqui tem uma altura que passa aqui pelo vértice B, e sobre aqui é o ângulo reto, portanto, o lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa, e aqui esses dois são os catetos. Esse rosa é um cateto, e sobre este cateto eu construí um quadrado que tem a medida do lado é a medida do cateto. Sobre o outro cateto eu também construí aqui um quadrado cuja medida do lado é a medida desse outro cateto. E da hipotenusa eu fiz a mesma coisa aqui de verde. Sobre a medida da hipotenusa eu construí um quadrado cuja medida do lado é a medida da hipotenusa. E aí eu verifiquei o seguinte: se eu ligar aqui os pontos A, E, D deste quadrado que está construído sobre a hipotenusa, eu determino um triângulo. Veja que esse triângulo está livre. Então, eu posso movimentar aqui livremente este ponto. E por ser um quadrado,
eu sei que o lado EA ele é paralelo ao lado DB ou DC. Eu tenho aqui um triângulo que está construído entre duas paralelas. Mesma coisa aqui aconteceu, ó. Analogamente, eu tenho aqui um triângulo azul que está construído aqui sobre duas paralelas. Esses dois triângulos, eu posso deixar ele assim, e aí eu tenho aqui uma consideração importante a fazer. Esse triângulo aqui, AED, ele é metade do quadrado ABDE. Quando eu movimento ele, ele continua sendo metade, como nós vimos agora. A relação se mantém. Então, posso movimentar ele o quanto eu quiser aqui, ele continua sendo metade. Mesma coisa para esse triângulo aqui, ó. Então, ele é metade do triângulo do quadrado azul. Se eu movimentar ele até aqui, ele continua sendo metade do quadrado azul. Eu vou pegar aqui o rosa primeiro e vou fazer aqui uma constatação. Este outro triângulo que eu posso fazer aqui a partir deste ponto rosa, ó. Este ponto ele também está construído entre duas paralelas, que é aqui a reta que contém aqui o segmento AH e essa reta aqui que contém aqui a altura em relação ao vértice B. Então eu tenho aqui duas retas paralelas e tenho aqui um triângulo que também é rosa, de propósito construído aqui. Quando eu faço esse ponto coincidir com esse ponto, olha o que acontece. Eu tenho aqui o lado rosa, esse triângulo rosa maior aqui, esse triângulo aqui, esse triângulo ABAH, e eu vou fazer coincidir com o ponto B. Então um lado dele é o lado rosa, o outro lado dele é o lado verde, e o ângulo que está formando aqui, ele é igual a esse ângulo aqui, que tem 90 graus, mais este ângulo aqui, que é o ângulo desse triângulo original que eu tinha, um dos ângulos aqui dele, tudo bem? Então tem uma conclusão a respeito desse triângulo. Este outro triângulo aqui, o que eu posso dizer? Um lado dele também é o lado rosa, assim como este outro aqui era o lado rosa, e o outro lado é o lado verde, assim como esse daqui também tinha um lado verde. E este ângulo aqui é um ângulo de 90 graus do quadrado, mais esse mesmo pedacinho. Portanto, esse ângulo é igual. Logo, eu chego à conclusão de que este triângulo rosa que vem do E até o A, do A até o C e do C até o E, ele é igual a esse triângulo que vem do H até o A, do A até o B e do B até o H. Esses dois triângulos, eles são iguais. Ora, se esses triângulos eles são iguais, eu posso movimentar eles sob a mesma base, aqui dentro das retas paralelas, e esse fato não vai mudar. Então, se eu trouxer este ponto aqui para cima do D, eu verifico que ele ocupa metade do quadrado de um dos catetos. Se eu puxar esse B até aqui, então eu tenho que este espaço aqui, ele é metade deste quadrado aqui. Fazendo um raciocínio análogo para este outro ponto aqui, o G. Ele vai estar aqui sobre o cateto F, sobre a hipotenusa, e um ângulo aqui que é um ângulo reto, e mais esse pedacinho aqui. Se eu fazer esse daqui coincidir aqui, eu tenho a mesma coisa. Um lado do triângulo está sobre um cateto, um vai estar sobre o lado verde, e o ângulo que forma os dois é um ângulo reto e esse mesmo pedacinho. Logo, esses dois triângulos azuis são idênticos. Esse triângulo aqui é igualzinho a esse triângulo aqui. Bom, se esses triângulos são iguais, se eu puxar esse daqui aqui para cima, ele vai ter exatamente, vai continuar sendo igual a este. Lembra que agora há pouco a gente também demonstrou que quando você tem dois triângulos que formam um paralelogramo entre duas retas paralelas, esses triângulos eles são iguais? Então verifique aqui agora que nós temos aqui um triângulo e tenho aqui outro triângulo, eles são iguais. Mesma coisa desse lado, este triângulo ele é igual a este triângulo. E sendo iguais, eu posso dizer que ele é o dobro. Este retângulo é o dobro deste triângulo. Este retângulo é o dobro desse triângulo. Então, verifique o que a gente tem aqui. A gente tem este pedaço que é metade deste quadrado. E este triângulo que é igual a ele. Logo, este pedaço é igual a este quadrado inteiro aqui. Este outro pedaço aqui, este outro triângulo, é igual a este triângulo. Logo, estes dois juntos são iguais a este quadrado. Se eu somar este quadrado aqui inteiro
com este quadrado inteiro, eu tenho este quadrado inteiro. E aí está demonstrado para vocês o Teorema de Pitágoras, como Euclides demonstrou. O Teorema de Pitágoras é válido, nós sabemos que é válido, pelo menos no plano, e isso é um assunto para daqui a pouco. E aí está demonstrado a partir da ideia do Euclides. Verifique que o Euclides ele vai construindo toda uma lógica de argumentação que tem o propósito de compreender a ciência que está sendo feita e também de convencer que aquilo é verdade, como eu tentei fazer aqui com vocês. Mostrar que se isso é verdade, então a única conclusão a que a gente pode chegar é esta, que é uma consequência imediata lógica. Ele foi construindo, a partir dos seus postulados e dos seus axiomas, toda uma ideia, toda uma construção que deu origem a um campo do conhecimento. Então, na próxima semana, nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas consequências desse modo de pensar euclidiano e como que isso influencia ou influenciou a construção de um campo da geometria e como que um determinado postulado do Euclides, que poderia ter uma outra interpretação, deu origem a um outro campo do conhecimento complementar ao conhecimento que o Euclides estava produzindo. Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês e até a semana que vem.